Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que sejam super bem e bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui mesmo com torcicolo. Estou com torcicolo, estou com um adesivo aqui para poder fazer esse vídeo para vocês. E fui hoje também na massagem, vou tomar remédio antes de dormir, porque preciso curar esse movimento. Tem uma palestra importantíssima essa semana e eu não quero perder. Hoje a gente vai conversar sobre um tema interessante, legal, e eu quero que você se sinta leve, tranquilo para conversar comigo, sempre sem nenhum corte de edição, porque é isso que faz a gente ter no nosso canal com a verdade de sempre. E até eu acho que é uma maneira de afastar quem não tem paciência. Eu não quero gente que não tem paciência, eu sei que o mundo todo hoje não tem muita paciência, mas enfim, é o que temos para hoje e eu vou ter que ficar com os que têm, ou os que pelo menos insistem em ter, porque se você quer viver uma vida bem vivida, você vai ter que ter paciência para frutificar as coisas. Um amor precisa de tempo, um bom trabalho precisa de tempo, uma carreira bonita, um livro para ser escrito, uma boa alimentação, um bom shape, tudo isso precisa de tempo para você poder construir. Eu me achei jovem falando shape, mas é isso. Hoje eu fiquei pensando, estava tomando meu banho, eu fiquei pensando como a gente está cada vez mais sozinho como sociedade e isso nem sempre significa amor próprio. A gente acha que porque as pessoas muitas vezes estão sozinhas, elas se amam, né? Ah, essa pessoa vive sozinha, nossa, como ela tem amor próprio. Nossa, essa pessoa sobe num palco, olha como ela tem amor próprio. Calma, que o amor próprio a gente só vai conseguir perceber na maneira que a pessoa conduz a vida e principalmente sobre as conversas internas que ela tem com ela mesma. Quando a gente fala sobre a solidão, né, escolher ficar sozinho, a gente tem que tomar muito cuidado sobre a solitude e a solidão, né, eu sempre falo para vocês, apesar do meu último livro A Sol na Solidão, eu usar o termo solidão, ele deveria ser colocado solitude, mas eu usei uma licença poética que eu descrevo no livro. Se você já leu o livro, você vai perceber, porque eu gosto mais da palavra solidão, acho que ela traz mais sentimento, mesmo que a semântica seja um pouco diferente de solitude. Então, solitude é quando a gente escolhe ficar sozinho e é uma coisa voluntária. Muitas vezes a solidão não, sempre está aliada mais à tristeza e assim por diante. Mas hoje as pessoas escolhem ficar sozinhas não porque elas estão se amando mais, mas porque elas estão com uma incapacidade às vezes de sociabilizar, de se abrir. Então, eu fico sozinho porque eu me amo demais. A pessoa pode se amar? Claro que pode. Mas também ela pode não se amar e ter tanto medo de se relacionar, medo de se abrir, medo de ser vulnerável, medo de perder o controle da vida que tem e acaba não se relacionando. Para a gente poder se relacionar com os outros, para poder se apaixonar, a gente tem que ser vulnerável, não tem solução, não tem milagre. A gente tem que se abrir, a gente tem que entender que o outro vai entrar na nossa vida e a gente vai ter que abrir um pouco da mão do controle. E é difícil. E eu confesso que eu também passo por essa situação. Hoje em dia, me relacionar, ter alguém na minha casa é complicado. Eu já tenho minhas manias, já estou morando sozinho há muitos anos, vai ficando cada vez mais difícil. E aí, a gente vai tendo consciência para desconstruir essas armaduras que a gente vai criando, todos nós. Todos nós vamos criando armaduras, manias, jeitos. E o que é o importante nisso? Ter consciência que a gente precisa para desconstruir, para poder viver um pouco melhor, para ter relações um pouco melhores, para poder descobrir o quanto a vida a dois vai desestabilizar um pouco a tua estabilidade, né, da tua vidinha, mas vai te trazer também felicidade a longo prazo. E é necessário. Então, cuida para não achar que porque está sozinho a pessoa se ama. Muitas vezes a pessoa está sozinha por um medo de se relacionar e isso acaba sendo uma baixa autoestima muitas vezes. Né? Eu tenho tanto medo de me abrir, eu tenho tanto medo de perder estabilidade porque eu já sofri, porque eu acho que vai acontecer de novo, porque eu acho que as coisas não são como eu imagino, porque eu tenho receio de perder controle, porque eu tenho medo da rejeição, medo do abandono, então é melhor nem viver. Por medo de perder, eu nem vivo. E aí a gente vai ter quase que medo de ser feliz, né? Medo de viver as coisas e perdê-las e, desculpa te dizer, vamos sempre perder as nossas coisas, porque faz parte da experiência de viver, a gente abrir mão de tudo que acontece. Por quê? Porque isso faz parte da experiência. Vamos perder as relações, vamos separar, vamos perder alguém para a morte, vamos nos distanciar, vamos mudar nossos planos, isso faz parte. Então eu vivo o que eu posso. Claro que você pode fazer escolhas de coisas mais longevas, mas não é uma garantia, né? Você pode ter certeza do que não é longevo, mas talvez você não vai ter garantia que isso vai ter a longevidade que você quer. Então,
As escolhas não são nem tão dramáticas e tão intensas de para ir para um lado, mas também nem são tão garantia de tem que ser para sempre, porque senão a vida sempre vai ser essa fuga desse bálsamo que a gente muitas vezes quer. Então, quando eu digo que a gente precisa aprender a se relacionar de novo, isso eu digo todos nós, e eu me incluo muitas vezes, é aprender a desconstruir um pouquinho as nossas manias, é aprender a largar a mão do controle, é entender que a gente vai ter que fazer o outro fazer parte da nossa vida, e isso inclui vulnerabilidade. Quando a gente tá, às vezes, com a nossa vida, com a nossa casinha, com tudo gostoso, montadinho do jeito que a gente quer, dá vontade de ficar aqui e não dá vontade de sair. E tem problema? Não, mas isso te afasta talvez um desejo que você gostaria de ter. Então, aprender a se abrir de novo para o mundo e internamente é importante. Quando a gente fala, né, das pessoas estarem sozinhas demais, né, eu vejo muita gente medrosa, né? E repito, não tem problema nenhum você ser medroso. A questão é aprender a lutar contra esse medo, porque senão você vai perder muitas coisas boas dessa vida, vai perder muitas conexões, vai perder muitas oportunidades e vai se definhar em não ser uma pessoa corajosa. E assim você vai cada vez mais tendo talvez um orgulho de si mesmo, uma admiração por si mesmo. Então, parte desse jogo, parte dessa situação vem do prazer de olhar pra você e falar, eu fiz o que eu tinha que fazer. E as pessoas às vezes não fazem o que tem que fazer. Por quê? Porque tem medo de não ser como elas imaginam. A nossa capacidade de projetar a felicidade é maior do que a nossa capacidade de viver a felicidade. Como ao mesmo tempo, a nossa capacidade de projetar a tristeza também é maior, né? A gente imagina, a gente dá sentido ao que a gente quer que tenha sentido. E às vezes não vive a realidade. Quanto mais se vive a realidade, menos a projeção, menos o que poderia ser, menos o que você gostaria que fosse e não foi, mais você vai ser feliz com o que é real, com o que é palpável. E a felicidade toda está conectada com a realidade. E a conexão toda nossa vai com a realidade, nosso aprendizado, nosso autoconhecimento. A gente foge muito da realidade. A culpa é do outro, não foi bem assim, por que aconteceu comigo, se não for do jeito que eu quero toda hora, fantasia, realidade, sonhos e desejos que muitas vezes não estão alinhados. E a realidade não é triste, a realidade ela é o que é. Dentro disso a gente vai lapidando e melhorando para chegar onde a gente quer. Mas cuida para não idealizar demais e perder o real, o palpável, o doce, o do dia a dia, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre essa solidão, né, e meu último livro foi sobre isso, né, que foi um processo super solitário para mim, passei por coisas muito tristes, né, o processo de tudo que a gente passou esses anos aí, com a questão pandêmica também foi dificílima. Isso colocou a gente num estado e eu aprendi muita coisa, né, aprendi a gostar mais da minha casa, aprendi a ter mais autocuidado comigo, foi um puto aprendizado, mas também me fez trazer um pouco de prazer em ficar sozinho, e isso às vezes me gera uma certa luta interna. Botar alguém de novo na sua vida não é fácil, principalmente quando a gente passa por sofrimento, principalmente quando a gente acaba gostando de ficar sozinho, e nem sempre isso significa amor próprio. Lembra disso? Você pode gostar de ficar sozinho e não necessariamente se amar. Se amar não é só gostar de ficar em casa, pedir iFood, ver filme e ler. Às vezes se amar é também entender que você precisa se abrir. Às vezes se amar é entender que você precisa ser vulnerável, se colocar à prova, aprender a se relacionar de novo. Dizer pra você que você se acha bonito, que o dia tá legal, que as experiências podem acontecer. Isso é importante. Eu falo isso pra mim mesmo. Você tem que falar pra você também. Porque é um treino, é um aprendizado pra todos nós. Aprenda a se abrir mais, mas também aprenda a amar a sua própria companhia. O grande ponto da questão é, quando a vida te colocar à prova de ficar sozinho, aprenda a amar a sua própria companhia. Quando a vida te provocar e te distribuir um amor, aprenda a viver esse amor sem medo. Essa é a adaptabilidade mais importante. É isso que faz a gente viver bem. Não é achar que tem que ficar sozinho para sempre ou sozinho nunca. É entender que a gente vai viver as experiências, a vida vai distribuir essas experiências e a gente vai ter que navegar nas duas com o máximo de recursos, né? Então, se eu tiver que ficar sozinho por uma eventualidade, que eu aprenda a me amar, gostar da minha companhia, gostar de ver um filme, de ler, tá tudo bem. E, ao mesmo tempo, quando a vida te provocar um amor, vá de peito aberto, viva aquilo e deixa a vida
te guiar para um caminho de felicidade que às vezes a gente acha que é inexistente. Isso é muito sábio. Então lembra disso. Não é porque você gosta de ficar sozinho que você se ama de verdade e nem os outros. A gente pode estar sozinho e não se amar, ou se amar muito, ou também estar com alguém e não se amar, ou estar com alguém e se amar muito. A questão é interna em você que vai perceber isso. Fechou? Se você quer ler um livro sobre amor próprio e solidão, não deixa de ler meu livro A Sol na Solidão. É um livro muito legal para quem quer ter uma relação mais saudável, mais inteligente com a solidão e aprender a se amar e também se abrir para relações. Primeiro link na descrição tem todos os meus livros, tá? Você pode clicar ali e pode direto escolher qual você prefere. Físico, digital, audiobook, escolhe o formato, mas não deixa de ler e de começar. E se você ficou até o final desse vídeo, não esquece de deixar uma estrela. Eu tô escolhendo o emoji, por isso que eu demorei um pouquinho, para saber que você ficou até o final. Então deixa uma estrelinha, deixa o teu comentário, uma estrelinha no canto, ou deixa só uma estrelinha que eu vou perceber que você viu até o final. Isso pra mim é maravilhoso. Fechou? Um beijo, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!